Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, vemos pela revelação das Escrituras Sagradas que Deus é o Criador de todas as coisas. E para nós, irmãos, que cremos na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus, nós sabemos que Ele é o Criador e esta é uma matéria fechada. Não há discussão para nós se Deus é ou não o Criador. Nós temos o nosso código de fé, que é a palavra do Senhor, e para nós essa é uma questão fechada. Deus criou todas as coisas. Mas pode surgir a pergunta: para qual finalidade e para quem Deus criou tudo isso? O profeta Isaías diz que Deus é o primeiro e Deus é o último, e fora dele não existe outro Deus. Apocalipse também afirma que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Deus criou o mundo para Ele mesmo. Deus criou o mundo para a sua glória. Deus é a causa eficiente e final de toda a criação. E é em Deus que as coisas acontecem e são, de fato, para Ele mesmo que todas as coisas foram feitas. A teologia também, irmãos, nos leva ao entendimento de que Deus não tinha necessidade de criar nada. Não pense que Deus estava entediado, que Deus tinha um vazio no seu ser e Ele precisava fazer alguma coisa para preencher aquele vazio. Não pense que Deus estava com necessidade de criar alguma coisa. Concordamos com Jonathan Edwards, que disse que Deus se satisfazia nele mesmo. Ele não tinha uma satisfação externa fora dele. Ele criou todas as coisas para a sua glória, mostrar o seu poder e mostrar que, de fato, Ele é o Criador. Mas Deus não precisava de criar nada. E não é como nós, não é, irmãos? Nós precisamos de algo fora de nós para sentirmos bem, para sentirmos que somos pessoas valorizadas. Deus, no entanto, não é assim. Deus não tem essa necessidade de o que as pessoas ou o que eu vou fazer comigo mesmo. Estamos nós três aqui na eternidade e como nós viveremos aqui mesmo? Não, irmão, Deus estava satisfeito nele. E Ele criou tudo isso tão somente para expandir a sua glória, para expandir o seu poder, mostrar quem Ele é de fato. Isaías 48, versículo 9, diz que Deus retardaria o castigo sobre a infidelidade de Israel por causa do nome dele. Observa, até mesmo retardar o castigo para Israel, fiel, ele diz: eu vou retardar o castigo. Não é por causa de vocês, não. É por causa de mim mesmo. Diz lá o versículo 11, Isaías 48, verso 11. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome? Poderia trazer justiça para vocês agora, nesse exato momento, mas eu vou retardar o castigo sobre vocês, não é por causa de vocês, é por causa do meu nome. Meu nome nunca será profanado e não pode ser profanado. E da mesma forma, irmãos, Deus salva o seu povo e o colocará salvo para sempre na eternidade, para Ele mesmo ser glorificado. Isaías 60, verso 21. Todos os teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
Então Deus salva. Claro que, em última análise, é porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Mas, irmãos, pela causa eficiente e final de Deus salvar, é Ele mesmo. Ele salva para a glória dEle mesmo. Ele vai se sentir glorificado, salvando as pessoas. E o novo mundo, irmãos, que Deus vai criar é para a satisfação dEle mesmo. Nós estamos inseridos e vamos ser inseridos neste novo mundo, não é porque Deus se apiedou dos homens e etc. Sim, é também por isso. Mas a causa eficiente e a causa final, porque Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é Deus desde a eternidade. Fora dele não existe outro Deus. Então Ele começa todas as coisas. E entre esse final, esse início e final, nesse interregno, tudo Ele faz para Ele mesmo. Não tem como ninguém escapar. Deus faz isso para a sua glória. E a criação dos céus e da terra, a salvação do seu povo, são também para a glória dele. Esta é a finalidade de Deus ter criado o mundo e salvar o seu povo. Feito isso, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo aí no versículo 1, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui, irmão, Gênesis nos mostra o Criador. Um Criador que planeja. Ele planeja criar e ele termina o que ele começou a fazer. Projeto iniciado, projeto terminado. Isso mostra, irmãos, a grande mente organizacional de Deus. Vou fazer um projeto, vou criar um mundo, bilhões e bilhões de estrelas. Vou criar o homem, como nós vimos no sermão passado, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi um planejamento de Deus. Nada saiu fora do que Deus planejou. Nem mesmo a queda pegou Deus de surpresa. Deus fez todas estas coisas. Irmãos, e traz uma segurança para nosso coração quando nós lemos que Deus começou a criar e Deus também terminou o que Ele criou. Ele criou tudo em 6 dias. A ciência procura entender como Deus criou todas as coisas em 6 dias. O grande cientista Albert Einstein, considerado o pai da ciência, na sua palestra na Universidade de Princeton, ele estava falando sobre isso e ele chegou, irmãos, à seguinte conclusão, abre aspas, todo o nosso conhecimento sobre Deus e o mundo é apenas o conhecimento das crianças em idade escolar. Vejo um padrão, mas minha mente limitada não consegue ver o Criador do padrão. Vejo o relógio, mas a minha imaginação não consegue ver o Criador do relógio, porque a mente humana é incapaz de conceber estas coisas, diz Albert Einstein. Se ele tivesse lido a Bíblia com mais atenção, ele tinha visto o Criador. Ele diz, não tem como, não tem jeito. Num dos escritos dele, ele disse, todas as peças do relógio, todas as engrenagens do relógio convergem para funcionar o ponteiro do relógio. Você vê o ponteiro do relógio, mas você não vê as peças engrenadas. Não tem como a nossa mente entender um Criador que fez tudo isso em 6 dias. Como ele fez tudo isso em 6 dias? Ele deixou sem respostas. E o nosso texto diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E as teorias, irmãos, humanistas, tentam abafar a declaração direta e objetiva das Escrituras Sagradas, que define que Deus é o Criador de todas as coisas,
As teorias humanistas creem que o mundo ainda está sendo criado. Há uma ala da ciência que diz: o universo está em constante expansão. Li numa revista científica semana passada, onde um lado da ciência diz: o universo está sempre se expandindo. Mas outro grupo de cientistas afirmaram: não, o universo parou de se expandir, não tem mais expansão. Eles não conseguem, irmãos, chegar a uma conclusão, porque a conclusão está aqui em Gênesis 2. Deus fez tudo em 6 dias, fechou, ninguém mexe, ninguém diminui, ninguém acrescenta nada à criação. Tudo que o homem precisa para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, inclusive para adorá-lo como Criador, está nesses 6 dias. Está lacrado, está fechado, ninguém mexe, ninguém consegue alterar nada. O projeto da criação do mundo em 6 dias está lá na eternidade com Deus, está fora do alcance dos homens. Mas aqui temos, irmãos, a verdade revelada. O Senhor é o Criador, como nós lemos no Salmo 33, verso 6 hoje. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus falar: haja luz, e houve luz. Haja mares, haja expansão seca, as aves que voam. Deus falar. E o exército celestial, tudo que Deus fez. Em outro salmo, o salmista, olhando para grandes hostes angelicais, ele diz: Deus mandou e eles apareceram. Deus mandou. Observe, irmãos, que nós estamos aqui diante do Criador. A Escritura Sagrada nos revela que há um Criador. Num dos programas, acho que é no canal 9, intitulado Provocação, o doutor Laí estava lá sendo convidado. E o interlocutor perguntou para ele: Deus existe? Deus criou todas as coisas? Ele diz: veja, Dr. Laí sabiamente falou: veja, eu e você chegamos na nossa garagem e tem um carro lá ultramoderno, lá na garagem, com as peças todas ali, cada peça fazendo a sua função no carro. Eu não consigo entender que aquilo ali surgiu na minha garagem do nada. Alguém projetou, alguém fez isso. E eu chamo ele de Deus. Esse alguém que fez tudo isso aí. Ele disse, chamo esse ser de Deus. A fé cristã chama esse ser de Deus. E não teve mais perguntas, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Ou seja, não há mais nada para ser feito com relação à criação dos céus e à criação da terra e de tudo que existe, nem mesmo a criação com sua grande força natural, o seu grande poder que a criação tem, ela pode mudar alguma coisa, alterar alguma coisa na criação, aumentar alguma coisa na criação, diminuir alguma coisa na criação. Satanás e seus demônios não podem mexer nesse projeto de Deus. Ninguém pode. Anjo nenhum pode, porque Gênesis foi bem claro. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e acabou. Terminou. Esta, irmãos, esta é a fé da igreja. É nisso que nós cremos. É engraçado, irmãos, que esta mesma palavra no hebraico aqui, foram acabados, quando nós vemos que Moisés chamou todo o povo para construir o tabernáculo, lá em Êxodo 40, e está lá, as pessoas levando os materiais, ouro e todo tipo de material para ser construído o tabernáculo. Diz o texto lá que no dia tal foram acabados
a construção do tabernáculo. Obra iniciada, houve o processo e obra terminada. E é interessante, irmãos, que em Crônicas também tem a mesma palavra hebraica onde Salomão iniciou o grande templo. E a mesma palavra hebraica que Gênesis usa aqui está lá. E assim terminou Salomão o templo. E assim o templo foi acabado. Obra iniciada, obra acabada. E quando nós vamos, irmãos, para João 19, versículo 30, nosso Senhor Jesus Cristo, pendurado no madeiro, e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Obra de redenção, iniciada lá na eternidade, que agora culminou na cruz do Calvário. Agora ninguém pode acrescentar nenhum sacrifício para a salvação. Não tem mais obras do homem para ser salvo. Agora eu estou aqui sendo homem e sendo Deus, e eu estou aqui acabando a obra que o Senhor me deu a fazer. A obra da redenção iniciada e a obra da redenção acabada. Estamos seguros, meus irmãos, por causa disso. O Senhor Jesus terminou a obra de redenção. Imagine se houvesse alguma falha. É por isso que Ele é Deus. Não houve falha. E, curiosamente, claro que aí é um ramo da teologia bíblica, né? 6 dias, Jesus morre ali, fica o 7º dia descansando também como Deus. E quando Ele volta à vida, quando Ele ressuscita, há uma nova criação agora. E é por isso que Paulo, irmão, parece que vejo Paulo enchendo o peito em 1 Coríntios 5,17, dizendo: olha, aqueles que estão em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram e eis tudo que fez novo. Agora, irmão, somos nova criatura em Cristo Jesus. Nova criação não quer dizer que você não falha. Agora nós não pertencemos mais à criação de Adão. Agora na nossa veia corre o sangue de Jesus Cristo. Agora nós estamos de caminho para a eternidade. Aquela criação de Deus que Ele acabou aqui foi manchada pelo pecado. E vem Jesus e cria primeiramente, irmãos, pessoas para habitar nessa nova criação. E lá em Apocalipse está, irmãos, culminada a obra da redenção de Cristo, onde Ele diz que houve novos céus e nova terra. As coisas velhas passaram. Novo céu e nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, observe que ele está pegando a mesma cronologia de Gênesis. Deus fez os céus e a terra. Novo céu e nova terra. E lá nós vimos em Apocalipse a árvore da vida. E um rio também que corria lá. Agora, nossa identificação com esse Criador da nova ordem, irmãos. Jesus terminou a obra de redenção e nos colocou dentro dessa obra de redenção e nós não saímos dela. Está fechado. Louvado seja o Senhor por isso. Está consumado. E todos os sacrifícios agora terminaram. Agora eu sou sumo sacerdote no céu para interceder para vocês. Interceder junto ao Pai a vocês. Esse é o versículo 1. Obra acabada, iniciada e terminada. E no versículo 2 nós temos: Deus descansa do seu trabalho no 7º dia. Deus descansa, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O verso 2 diz que Deus descansou no 7º dia. Você não deve pensar que Deus estava exausto e sem força, precisando deitar um travesseiro macio e uma poltrona que o balançasse. Isso é a nossa imaginação, nós nos colocamos, quando falar de descansar, nós estamos pensando que nós não estamos aguentando mais trabalhar, precisamos ter um intervalo, não é? Não. Não pensem vocês que esse descanso de Deus é como nos deuses dos filmes, inclusive da mitologia grega, onde eles se desgastam tanto, liberando tanto poder para
combater o outro Deus inimigo, que eles caem exaustos no chão, precisa de um tempo para se recompor. O descanso de Deus deve ser entendido como finalização do que ele tinha proposto a criar. Eu propus criar isto aqui, e criei, e pronto. E descanso de Deus também não significa inatividade. Deus criou e Deus cuida da sua criação. Não é como os evolucionistas teístas e os evolucionistas ateístas e os deístas. Os deístas, uma corrente filosófica, diz que Deus sim criou todas as coisas, mas ele abandonou a criação e colocou leis na natureza para elas mesmas fazerem o que tem que ser feito. Deus é o grande relojoeiro e ele dá corda no relógio e deixa a corda do relógio, o relógio trabalhar por si mesmo. Quando está terminando a corda do relógio, Deus vem e dá mais corda nesse relógio. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou e Deus está presente na criação, cuidando, dia a dia, trazendo, irmãos, inclusive benefícios para o seu povo. Seu descanso é porque ele iniciou uma obra e terminou. Não há mais trabalho neste grande projeto que eu idealizei a fazer. Isso significa descanso. O projeto da criação de Deus foi iniciado e terminado. O descanso de Deus, irmãos, serve de exemplo para nós, que devemos finalizar nossas tarefas individuais e voltarmos a Deus em adoração. Por isso, Moisés, relembrando o povo de Israel, a deixar as suas tarefas pessoais em 6 dias e descansar no 7º dia. Diz Moisés, falando com seu povo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então Deus descansou no 7º dia para o nosso benefício e não para o dele. É ensinar para a criação do homem que viria depois, de que o homem precisa ter um dia, as suas atividades, como Deus terminou a atividade dele, e não se fala mais naquela atividade, e agora Deus volta para si mesmo. Aqui está a nossa grande responsabilidade, meus irmãos. Porque quando Moisés falou isso, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 5, Moisés estava colocando o povo de Israel num contexto de culto. Moisés estava colocando Israel no contexto de adoração. Lembra que quando ele começou, não faça imagem de escultura. Não adore essas imagens, é questão de culto. E ele diz que era para lembrar do sábado do Senhor. E ele explica, porque em 6 dias Deus deu exemplo. Deus fechou a sua obra, terminou a sua obra. Agora Deus volta para si mesmo. Então, meus irmãos, nós também, se queremos viver no descanso de Deus, se queremos, irmãos, viver menos fatigado nesta vida, que uma visão prospecta, um olhar sobranceio para lá, nós precisamos também olhar o que significa esse descanso de Deus. É bom para o nosso coração, é bom para a nossa saúde também mental. Deus nos deu o grande exemplo. Agora Deus volta para Israel. E Deus, no capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés volta a esse tema, falando com Israel, dizendo, vocês devem descansar no 7º dia, no sábado do Senhor. Sabe como Moisés linka isso, meus irmãos? Ele linka isso falando da redenção. Lembra que vocês eram escravos na terra do Egito. Não tinha dia nenhum de descanso durante o ano. Era 365 dias trabalhando. Agora Deus dá 7 semanas e meio de férias para vocês descansar. 52 dias de férias no ano para vocês descansar. Voltar a Deus. Ah, meus irmãos, se nós não atentarmos teologicamente para esse descanso de Deus, irmãos, nós vamos nos afundar, irmãos,
nas preocupações da vida. Parece que queremos ser melhor que Deus. Parece que queremos ser mais poderoso do que Deus, ignorando o que Deus fez, não é? Moisés disse: agora vocês terão 52 dias de férias no ano para descansar. Antes vocês viviam debaixo de chicotes, trabalhando de sol a sol, dia após dia, sem descanso. E eu acredito que eles até morriam mais cedo, não é? Talvez morreriam aí com 30 anos ou menos, de tanto exausto que o corpo ficava. As crianças, quem sabe, talvez já começavam a trabalhar, os homens, irmãos. Aí vem Deus e diz: cuidado, volte para mim. Eu fechei a minha obra em 6 dias, no 7º eu me descansei, vocês devem fechar a de vocês em 6 dias e tirar um dia para adoração a mim. Isso é descanso, irmãos. Isso é descansar em Deus. Isso é crer em Deus, no poder de Deus. E para combater os fariseus que compreendiam muito mal a guarda do sábado, Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, Jesus diz que ele é Senhor do sábado. Descansa bem, irmãos, quem tem Cristo como seu Senhor. Quem não tira um dia de descanso para servir a Deus está se colocando acima do próprio Deus, que descansou no 7º dia. O sábado de Deus foi um presente para o homem aprender a confiar no Deus que é Senhor do sábado. Mas se olharmos, irmãos, atentamente para Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, o escritor aos Hebreus faz uma grande comparação. Ele compara o sábado de descanso analogamente com o sábado da redenção que virá. E ele diz: resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Quando nós tiramos, irmãos, um dia para adorar a Deus, no dia do Senhor, cantar louvores a Deus, nós estamos, em última análise, trabalhando concomitantemente com Deus e também obedecendo a sua palavra. E nós estamos confiando nele quando nós fazemos isso. E estamos também, irmãos, pré-anunciando o nosso descanso eterno com Deus. Senhor, eu estou juntamente contigo nesse descanso. O escritor aos Hebreus está falando do descanso sabático lá na eternidade. E é aqui, irmãos, que está prefigurado isso. Não é, irmãos, esse dia não é meu, não é seu. Esse dia é do Senhor. Não é vir somente na escola bíblica dominical e diz: graças a Deus, cumpri o meu dever. Fui à igreja no domingo. E agora vou para o Mineirão assistir meu time de futebol. Ou vou para a minha chácara, vou para o clube e vou não sei para onde. Não faça isso. O dia inteiro é de Deus. É de Deus. Ou vir à noite e não vir também de manhã. A não ser, irmãos, casos específicos. Eu devo dizer a você, corandel. Todos nós estamos diante da face de Deus. E nós não podemos ser hipócritas. Cantamos que confiamos em Deus, adoramos a Deus, mas na prática, na verdade, isso não se firma, meus irmãos. Esse dia do Senhor não é o dia de estudar para a prova de concurso, não é o dia de estudar para a prova de universidade, não. Não é o dia de trabalhar para nós. 6 dias, fechei. Deus está dizendo, fechei 6 dias. Confie em mim, vai dar certo para você. Confie em mim. E o versículo 3, irmãos, Deus abençoa o 7º dia e faz dele um dia especial. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmão, se podemos falar em dia santo na Bíblia, esse é o dia do Senhor. Se podemos usar essa nomenclatura, dia santo, esse é o dia do Senhor. Este é o sábado do Senhor.
Então podemos dizer que o dia de descanso de Deus é um meio de graça, é um meio de poder, é um meio de nutrição, é um meio de provar a nossa fé? Sim, é. Ah, quantos falham nisso aí? Quantos falham? Podemos afirmar que existe uma bênção especial nesse dia, irmãos? Com certeza, há uma bênção especial nesse dia. Porque o texto aqui foi bem claro. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Quem não tira esse dia para o Senhor, quem não adora o Senhor nesse dia, perdeu a bênção advinda desse dia. Perdeu. Perdeu e perdeu feio, irmão. As coisas não vão engrenar mesmo na sua vida, a não ser que você não seja salvo. Quando a pessoa não é salva, Deus não disciplina, Deus deixa para lá. Deus deixa para lá, mas se é salvo, se é filho de Deus, Deus puxa, Deus diz, não aceito, tem que guardar, você é meu filho, você tem meu DNA, você precisa voltar para mim. Irmãos, esse é o dia, digamos, santo de Deus. Que tem uma bênção toda especial para nós e nossa família. Tem uma bênção muito especial para nós. Negligenciar esse dia perderá essa bênção especial. É descrer de Deus. É desobedecer a Deus. É achar que trabalhar 7 dias na semana vai resolver o seu problema. Não vai. Você vai entrar em grande dificuldade. E pode entrar, inclusive, em grande dificuldade financeira, porque espiritual você já entrou. Você já entrou. Espiritualmente já entrou. Você está passando, não passa de um religioso. Alguém que carrega a Bíblia, alguém que perde, irmãos. Perde a bênção desse dia. Perde. Pessoas, irmãos, hoje estão tratando esse dia abençoado, separado, santificado. Tratando esse dia como um desdém. Como um dia qualquer, irmãos. Esse dia não é um dia qualquer. Esse dia é o dia do Senhor, e Ele diz, eu abençoei esse dia. Tem bênçãos para nós nesse dia. Nós devemos descansar em Deus nesse dia, fazer obras de amor, obras de misericórdia, ajudar alguém, vir à igreja, adorar a Deus. Oh, como tem muitas pessoas, irmãos, perdendo a bênção desse dia. Muitos pecam diante de Deus, indo para sítio, chácara, campo de futebol, todo tipo de recreação. Outros dedicam esse dia para estudo secular. Isso é desobediência ao Senhor. É se colocar, irmãos, como escravo dos seus desejos carnais. É voltar para o Egito trabalhar 365 dias no ano, achando que estão libertos, não estão. Estão escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo de posses. Mas o Senhor quer nos libertar. O Senhor fez isso exatamente para a nossa bênção. Jesus um dia curou no sábado e houve aquele burburinho entre os fariseus. Um burburinho que levantando lebre diante de Jesus. João 5,17, eu vejo Jesus, irmãos, assim, olhando para Ele é Senhor do sábado, o Criador dos céus e da terra. Eu vejo Jesus olhando para aqueles homens e ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então vocês acham que meu Pai está inativo? O que eu estou fazendo aqui no sábado é obra de misericórdia, é obra de amor. Eu estou honrando meu Pai no 7º dia. Eu estou trazendo a bênção do meu Pai nesse dia para vocês. E vocês estão reclamando? Oh, meus irmãos, vamos pensar isso. Vamos pensar, porque nós estamos aqui já no próximo sermão, nós vamos entrar no campo da família. Aí no próximo sermão nós vamos entrar nesse campo da família. Como que os pais... Como que Deus uniu isso, irmãos? Nada, irmãos, acontece assim, de repente.
vai negligenciando, vai se afastando, vai tratando as coisas de Deus sem zelo, sem dedicação, e isso vai culminar numa situação muito difícil lá na frente. Muito difícil. Eu me lembro, irmãos, quando eu era ainda bem jovem, eu lembro dos irmãos presbiterianos na minha terra. Fechavam todos os comércios. Lembro dos mercados que tinham na cidade de Conselheiro Pena. Os 3 maiores mercados que tinham na cidade de Conselheiro Pena eram dos irmãos presbiterianos. No domingo, fechava tudo, iam para a igreja. E o que mais vendia eram eles. Enquanto os outros abriam no domingo e aquele frenesi todo, mas mais próximo, inclusive financeiramente, eram aqueles irmãos, dono de comércio, eles fechavam tudo e dedicavam esse dia para o Senhor. Como, irmãos, eu observei isso, inclusive um pastor me alertou em relação, está vendo eles? Eles fecham tudo no domingo e vão para a igreja, para a escola bíblica dominical, com seus filhinhos. Olha, irmãos, os puritanos, é um deleite para mim ler os puritanos. Quando eu leio literatura teológica, até mesmo devocional dos nossos irmãos puritanos, como eles levavam esse dia, irmãos, tão a sério. Se você ler alguma literatura de qualquer puritano naquela época, você vai ver quão grande era a profundidade teológica daqueles amados irmãos. Mas se você vai olhar a vida deles, colocava os seus filhinhos lá na garupa do cavalo, e ia para a igreja 10, 20 quilômetros com seus filhos, e inclusive o pastor, e os pastores puritanos eram gente com nível acadêmico lá em cima, alto, pastoreavam igrejas pequenas, menor até que esta aqui, mas tinham zelo com as coisas de Deus. Leia os puritanos e você vai ficar de boca aberta com o que eles escreveram. Como que eles fizeram? E não é à toa, irmãos, que os filhos deles foram grandes pastores depois. Grandes doutores da igreja, grandes mestres da igreja. Estamos perdendo isso. Estamos, inclusive, terceirizando a educação dos nossos filhos. Colocando os filhos na escola integral e depois nem traz mais à igreja. Estamos menosprezando a ordem de Deus. Em 6 dias ele fez e no 7º ele descansou. Tem que terminar isso. São 6 dias para vocês. E agora confie em mim. Descansa em mim como eu descansei. Que o Senhor Jesus, irmão, te dê sabedoria. Te dê, inclusive, fé para viver o que a palavra de Deus nos ensinou aqui nesta noite. Deus descansou no 7º dia. Você é maior do que Deus? Você é mais poderoso do que Deus? Será que somos maiores do que Deus? Certamente não. Vamos orar, irmão.